Olá pessoal, vamos falar da vitória do Barcelona hoje diante do Real Oviedo. Terminou o jogo com bastante chuva no Camp Nou. Sobre isso após a vinheta. Começando pela escalação do Barcelona, que hoje foi com Juan Garcia, Condé, Juan Garcia, João Cancelo. Olha o costume, né? Falar Condé, mas o Condé não jogou hoje como titular, tá? Correção rápida aqui. Juan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Marc Casadó, Dani Olmo, Frank de Jong, Rafinha, Yamal e Lewandowski. Lembrando que o Pedro está machucado. Hoje o Pedro não começou jogando, foi Dani Olmo, Marc Casadó e Frank de Jong, o meio-campo inicial do Barcelona. Será que o Fermin não entra como titular durante a semana? O Fermin entrou só no segundo tempo. Vamos ver. Um jogo que foi decidido no segundo tempo. Uma partida que foi definida no segundo tempo. Muitas equipes têm estratégias contra Barcelona e Real Madrid. Tem equipes que vão por tudo ou nada, tem equipes que meio que já entendem que não vão conseguir tirar muita coisa do jogo, e tem equipes que se fecham totalmente, botam três ferrolhos defensivos na sua área, e é uma luta para a Barça, para Real Madrid. Mas essa equipe do Real Oviedo foi bem corajosa. A equipe do Real Oviedo fez um baita primeiro tempo. A equipe do Real Oviedo pressionou o Barcelona, tinha pelo menos 6 finalizações do primeiro tempo. O primeiro tempo acaba 0-0 com o Real Oviedo chegando mais que o Barcelona, com o Real Oviedo buscando mais jogo do Barcelona, pressionando o Barcelona, não dando espaço. Jogadores como, por exemplo, o Lamine Yamal vinha 3 em cima dele, e era difícil do Barça conseguir trocar passes, fazer a bola andar e chegar até a área do Real Oviedo. Foi um primeiro tempo de muita dificuldade do Barcelona. Só lá no final do primeiro tempo que o Barça conseguiu atacar, fazer algo, porque além da pressão, né, das arrancadas que o Real Oviedo tinha, o Real Oviedo picotava um pouco o jogo também, com muitas faltas, não deixava o jogo do Barcelona fluir, não deixava o jogo do Barcelona andar. No segundo tempo, sim. Segundo tempo, pode ser sim porque acabou a gasolina do Real Oviedo, acabou o gás do Real Oviedo. A dúvida era, será que o Real Oviedo vai conseguir manter essa pressão? Não manteve. E aí no segundo tempo, o Barcelona conseguiu ter mais liberdade, ter mais espaço, ser dominante, se é aquilo que se esperava já desde o primeiro tempo. Mas eu também quero dar méritos ao Barcelona por essa melhora no segundo tempo. Entender que o Barça conseguiu ler bem essa partida, entender que tem jogos e jogos em La Liga e nesse jogo era assim, nessa circunstância, mas o Barça conseguiu vencer isso, vencer essas dificuldades do primeiro tempo. E o Barcelona conseguiu aí dominar totalmente no segundo tempo, tanto que com 15 minutos do segundo tempo já estava 2-0 para o Barça. Em menos de 10 minutos do segundo tempo, o Dani Olmo abriu o placar. E aí a gente tem gol do Rafinha também, um erro do Real Oviedo, né? Erros individuais que o Real Oviedo cometeu no segundo tempo. O gol do Rafinha, por exemplo, vem de um erro de zaga do Real Oviedo. E também aí o jogo já estava liquidado para o Barça. E até nos minutos finais o Dani Olmo faz um cruzamento e o Lamine Yamal faz um golaço. Golaço que vai repercutir muito, já deve estar repercutindo. Não chega a ser uma bicicleta, né? Uma puxeta. Ele vem com os recursos, é um jogador cheio de recursos. E talvez seja o gol mais bonito da carreira até aqui do Yamal. Golaço. Contemplem e simplesmente desfrutem de Lamine Yamal. Fazia um tempo, né, que não estava sendo destacado em muitas partidas. Eis aí, Lamine Yamal. Contemplem, golaço do Yamal. Aí o Flick conseguiu revezar o grupo, né, fazer algumas substituições estratégicas. E nos 5 minutos finais ali de jogo, chegou até a cair granizo no Camp Nou. Mas depois parece que no fim da partida só tava chuva, mas chuva muito forte lá, bem forte mesmo a chuva. Teria atrapalhado bastante se tivesse chovido antes, mas deixou para chover nos acréscimos da partida. Vitória do Barcelona. Eu não preciso dizer que o Barcelona é melhor que o Real Oviedo ou que o Barcelona tem mais time. A gente já sabe os adversários do Barça na La Liga. Tu tem o Real Madrid, que é da mesma prateleira. Acho eu que o momento do Barcelona está melhor, mas hora ou outra um tá melhor que o outro. Mas são a mesma prateleira. Tu tem o Atlético de Madrid brigando por fora, que sempre é perigoso, né? Ganhou 2 La Ligas aí nas últimas décadas. Tu tem aqueles times que quando vão enfrentar o Barcelona, eles têm a sua briga de querer Champions, de querer Europa League, e vão incomodar, que é o exemplo do Betis, Real Sociedad, o Atlético Bilbao, essa temporada nem tanto, mas nas anteriores sim, né? E aí tu tem times que vai ser mais tranquilo pro Barcelona. Tu tem aqueles times Osasuna, Getafe, times que olha, vão fazer de tudo para fechar tudo lá na zaga, né? Tem times que são conhecidos, inclusive, por antijogo.
né, que é aquele jogo fechadão e tal. E tem times que às vezes eles vão ser corajosos, vão atacar. Então tem circunstâncias e circunstâncias. Tem jogos em casa que é de um jeito, tu vai enfrentar a mesma equipe na casa deles é completamente diferente. Então tem circunstâncias e circunstâncias, partidas e partidas dentro de uma La Liga que não tiram a soberania do Barcelona sobre os outros times. Hoje, o Barça enfrentou essas circunstâncias. De fato, o primeiro tempo não foi tão bom. Tá certo que o Real Oviedo caiu a intensidade no segundo tempo. Tá certo que o Real Oviedo cometeu erros no segundo tempo. Mas isso não tira os méritos do Barcelona de entender a partida, de voltar melhor para o segundo tempo e de construir a sua vitória, construir bem, com o Rafinha brilhando, com o Yamal fazendo um golaço, com as suas individualidades, e até mostra que o Barcelona é um time que, se tu errar, que se tu der qualquer errinho, é um time que não perdoa. É um time que faz gol mesmo, é um time que tem esse poderio ofensivo, é um time que realmente não perdoa. E aí cabe olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Meio cheio ou meio vazio. Se é o primeiro tempo ou se é o segundo tempo. Eu acho que a partida foi um todo. Eu acho que ela é construída num todo. O Barça conseguiu segurar bem, até não acho que correu riscos, mesmo com o Real Oviedo melhor no primeiro tempo, o Barça não estava conseguindo entrar na partida. Quando conseguiu no segundo tempo, foi a superioridade que é e foi letal. A gente até fica preocupado porque termina o primeiro tempo 0-0. A vantagem na La Liga segue de um ponto. Daqui um pouquinho toma um gol aí, daqui um pouquinho toma daqueles gols que o Barça toma, daqui um pouco vem a pressão, vem o nervosismo, quando vê pode estar perdendo a liderança. E aí é risco zero. Até o Barça ganhar um El Clássico aí, ou até um dos dois tropeçar, é esse um ponto aí mesmo. Tá entre Barcelona e Real Madrid. E o risco, olha, é zero. O Barça tem que tentar ter uma margem de erro zero. A gente já está na rodada 21, então o próximo que deslanchar na liderança tem muita chance de ser campeão. Mas eu estou satisfeito, eu acho que o Barça está conseguindo ter maturidade, mesmo não sendo um time perfeito, suficiente para ir administrando essa liderança de La Liga. O importante é não deixar cair. Não tem nada ganho e não pode deixar cair. Há uma disputa. Não pode deixar cair. Me parece que a equipe que tem mais chance de seguir uma sequência aí de boas vitórias entre Barça e Real Madrid é o Barça. Tá melhor. O clássico pode ser bem definitivo para isso que vai ter aí nas próximas semanas. Mas fiquemos de olho e na torcida. Vitória do Barcelona por 3-0 contra o Real Oviedo.